A paz do Senhor, Brasil! Eu sou o pastor Gideão, da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, Espírito Santo. E estamos aqui hoje para comentar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu estou acompanhado de professores, pessoas muito especiais, e gostaria que eles se apresentassem agora para vocês. A paz do Senhor, eu sou o presbítero Robson, e é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui reunidos para juntos estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Joelson. Mais uma vez, para mim é um privilégio estar aqui, neste momento, justamente com os irmãos, para aprender da Palavra do Senhor, desse Evangelho de João, que é tão maravilhoso para a fé cristã. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Wesley, e estou aqui também, muito honrado em participar dessa aula com os irmãos, e juntos aqui vamos aprender um pouco mais sobre o apóstolo do amor. Amém. Irmãos, antes da gente começar, eu peço que você se inscreva em nosso canal, dê um like, que você também possa participar do chat, interagir conosco, fazer comentários no vídeo. E se você está nos visitando, você saiba que é muito bem-vindo. Vamos orar então. Senhor querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade e queremos desde já te pedir que o Senhor possa abençoar esta aula, que todos aqueles que assistirem possam ser edificados através da tua palavra, que o Senhor venha se fazer presente na vida deste, no poder que há no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Meu nome é Leanderson. Meu nome é Michele. Iremos agora fazer a nossa leitura bíblica em classe. Iremos agora ler o nosso texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Verdade prática. O Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Leitura bíblica em classe. João 1, ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado em Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumiava todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e o seu não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Acabamos agora a nossa leitura em classe e voltamos agora com os nossos professores. Irmãos, estamos começando um novo trimestre, segundo trimestre de 2025. Nós temos aqui uma nova revista. O título dessa revista é E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então nós vamos estudar nesse trimestre a visão, o olhar do apóstolo João, analisando a cristologia, a obra que Cristo fez enquanto estava aqui neste mundo. Então nós vamos estudar, por exemplo, dar ênfase à divindade de Jesus, a obra transformadora do Espírito Santo na vida do crente. Nós vamos estudar os milagres de Jesus, que no Evangelho de João são chamados de sinais. Vamos estudar também sobre aqueles momentos principais da vida de Jesus, no final do seu ministério terreno, o seu sofrimento, a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Então, este trimestre está prometendo mesmo. A gente vai ser bastante edificados com a palavra de Deus. E o comentarista desse trimestre é o pastor Elianai Cabral, que é um grande teólogo, conferencista e escritor da nossa CPAD,
nossa casa publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Agora vamos analisar a nossa primeira lição, a lição de número 1. Primeira lição, que é o verbo que se tornou em carne. Como os objetivos aqui, nós temos que apresentar informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Ou seja, nós vamos entender, compreender o Evangelho de João, revelar o Senhor Jesus como o verbo de Deus em si e explicar tanto na doutrina como biblicamente a manifestação do verbo. Como foi essa manifestação do verbo? Irmãos, o primeiro tópico da nossa lição diz assim: o Evangelho de João. É uma abordagem geral sobre este Evangelho. João é conhecido como apóstolo do amor. Por que ele recebeu esse título? João, ele é conhecido como apóstolo do amor, pelas características de carisma e lealdade que ele tinha. O apóstolo não se identifica pelo nome em seu evangelho, mas se apresenta como aquele que era amado de Jesus. Nós vamos ver que João, ele tinha comunhão com Jesus, e essa comunhão levou ele a conhecer em maior profundidade o coração do mestre e a obter revelação especial de quem era Jesus. Em João 19, 26 e 27, vai dizer da seguinte forma: ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Quando Jesus está ali na cruz, já crucificado, ele vai olhar e ver sua mãe. Com certeza estava sofrendo e também ficou ao pé da cruz, mostrando assim a sua lealdade, que era uma das suas características. No versículo 27, ele vai dizer ao seu discípulo: aí está a sua mãe. É como se Jesus estivesse pedindo para o seu discípulo para cuidar de sua mãe. Uma pergunta para o senhor, pastor: se você estivesse nessa situação que Jesus se encontrava, deixaria sua mãe sob os cuidados de alguém a qual você não tem a certeza de que ele era amoroso? Certamente não. A gente vê que Jesus, quando escolhe João para cuidar de sua mãe, que ele tinha até provas de que João era uma pessoa muito capaz, uma pessoa que tinha um zelo muito grande pelo cuidado com os outros, respeito e, sobretudo, uma pessoa amorosa. Então Jesus, podemos dizer que ele escolheu bem. Inclusive, irmãos, é bem interessante, existe uma pintura, o nome dela é A Crucificação Vista da Cruz, né, na tradução literal, que é uma pintura que remonta à crucificação, só que da perspectiva do crucificado, Jesus. Então a pintura ela mostra só a pontinha dos pés ali, pregoados ali no madeiro, e as pessoas que estão assistindo. Então você vê diretamente ali algum guarda, algumas pessoas que estão ali de curiosos passando naquele dia, e bem aos pés da cruz é possível ver Maria, a mãe de Jesus, observando o filho sendo crucificado naquele momento. Se a pessoa não é amorosa e cuidadosa, não vai poder cuidar dos nossos entes queridos. Então nós vemos que Jesus, ele tinha a certeza que João era um apóstolo amoroso. Jesus amava João. Jesus amava os outros discípulos também? Ou será que Jesus tinha, assim, um quê especial com João e os outros eram tratados de uma outra forma? De maneira alguma. Jesus amava todos eles, tanto a Pedro como Tiago, todos os discípulos. João sempre ele estava próximo a Jesus. Em uma passagem, Jesus ali está sentado e João vai fazer o quê? Ele vai encostar a sua cabeça nos ombros de Jesus. Ele procurava sempre estar mais próximo a Jesus. Daquele episódio do Evangelho de João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro era de Betânia. Lázaro estava doente, depois Lázaro acabou morrendo, mas as suas irmãs encaminham o mensageiro a Jesus, e quando o mensageiro vai dar a notícia, ele fala o seguinte: olha, Jesus, está enfermo aquele que tu amas, que era Lázaro. Então, ao invés do mensageiro levar a mensagem, ó, Lázaro está enfermo, a enfermidade dele é grave, então as irmãs estão pedindo para o Senhor Jesus comparecer lá em Betânia. Mas elas vão falar diferente: está enfermo aquele que tu amas. E depois no versículo 5 vai dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Temos certeza que Jesus também ama a cada um de nós aqui. E você que está nos ouvindo, Jesus ama você. Como que o evangelista João construiu a compreensão de Cristo em seu evangelho? O evangelho de João, ele desenvolve uma autêntica cristologia. Por quê? Porque o autor retrata a pessoa de Jesus com uma visão das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. A divindade de Cristo, ele afirma que Jesus é Deus além de humano e que ele sempre existiu. Ele apresenta Jesus como uma união completa da natureza divina e humana, que isso é pra gente uma doutrina essencial da fé cristã. João teve a oportunidade de perceber
as características divinas de Jesus, ele teve, digamos que é um privilégio, esse relacionamento, essa proximidade que João teve, ele acabou tendo esse privilégio de entender a revelação dessas características como o Logos divino, ou seja, o Verbo, a palavra viva que se fez carne, nascido de mulher e gerado pelo Espírito Santo. Mediante isso, a gente pode conceber que Jesus nunca foi criado, mas tornou-se humano. Ele era ilimitado, mas limitou-se ao corpo físico. Tinha toda a glória, mas despiu-se da sua glória, se esvaziou-se da sua glória, se tornou carne e habitou entre nós. João 1,14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João, ele é uma testemunha ocular. Aqui ele fala, vimos a sua glória. Ele estava ali, ele viu a glória através da pessoa de Jesus Cristo. É importante essas colocações iniciais sobre uma cristologia no Evangelho de João. Os outros evangelhos que são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sinótico significa que eles têm uma visão em conjunto. Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei, ele apresenta Jesus para os judeus. O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como servo para os romanos. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como filho de Deus para os gregos. O Evangelho de João, ele vai realçar justamente essa divindade de Jesus. Ele mostra Jesus como humano, mas ele traz todo um realce na divindade, na deidade de Jesus. Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e era o Deus encarnado. Sobre a autoria, já que nós estamos estudando, vamos estudar nesse trimestre o Evangelho de João, e sempre quando a gente estuda um livro, uma questão importante que surge é sobre a autoria do livro. O que nós poderíamos dizer? Há evidências de que esse apóstolo amor, no caso João, escreveu mesmo esse livro? Diferente de outros livros da Bíblia, que eles levam às vezes o título do autor, mas há indícios de que o autor ele leu o texto, mas ele foi escrito talvez por outra pessoa. Aqui no Evangelho de João, não. Há evidências de que o próprio João escreveu o livro. Os primeiros pais da igreja, eles acreditavam, eles concordavam que João era o autor do Evangelho. A igreja primitiva, ela parece ter aceitado a autoria joanina sem questionamentos. Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, eles veem o apóstolo, eles aceitam e defendem o apóstolo João como o próprio autor do texto. O primeiro a citar o Evangelho de João pelo nome foi o Teófilo de Antioquia, por volta do ano 180 depois de Cristo. Mas a autoria joanina, ela também é confirmada por Policarpo, que era bispo de Esmirna, de entre 69 a 155 depois de Cristo. É também confirmada por Irineu, que escrevendo por volta de 200 depois de Cristo, e por Eusébio, que foi um historiador da igreja no ano 300 depois de Cristo. Ou seja, nós estamos aqui citando vários nomes de grande peso, de grande influência na história da igreja, e esses também afirmam, testificam sobre a autoria de João no Evangelho. Nos dias atuais, alguns estudiosos, teólogos e mesmo até os liberais não concordam que João escreveu esse Evangelho. Só que esses que foram citados aqui, que estavam bem mais próximos do período que foi escrito, todos eles de maneira unânimes afirmaram a autoria de João. Aqueles que estavam próximos lá da redação do Evangelho afirmaram que foi João. E outros que estão contemporâneos, quer dizer, estão bem distante, tem muito menos condições de avaliar. Então, a gente costuma às vezes falar um dito popular, né, muito comum, que é assim: como eu vou saber se a história é verdade se eu não estava lá para saber? Só que esses estavam lá. Eles viveram um período muito próximo e puderam atestar. Tratando dessas evidências externas da escrita do Evangelho, nós temos também evidências internas dentro da palavra. O Evangelho de João, ele não nomeia explicitamente o autor. Contudo, a cada menção de si mesmo, o autor afirma que ele é o discípulo a quem Jesus amava. Inclusive, o autor, ele foi uma testemunha ocular dos eventos. Então, ele não escreve aqui por achismo ou por algo que alguém contou para ele. Ele viu tudo aquilo que aconteceu por acompanhar Jesus ali diretamente. E com base no fato de que ele era um discípulo recostado em Jesus na última ceia, ele era do círculo íntimo, do círculo mais próximo ali de Jesus, assim como Pedro e Tiago. Pedro, ele é mencionado como separado do autor, e Tiago foi martirizado no início da história da igreja, e isso deixa João como discípulo restante dos três internos ali, dos três aqui que eram mais próximos, ele é o que ficou ali como um remanescente. Nós temos, por exemplo, aqui uma citação em João 21, versículo 20 e 24, que diz assim: e Pedro, voltando-se, viu
que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Tá mais que provado. Então, para nós cristãos que servimos a Deus, não há nenhum problema com a autoria do evangelho, do quarto evangelho. É João, com certeza. Foi ele. Foi ele que escreveu. Agora, Wesley, quando que ele escreveu? Porque o quarto evangelho foi também o último evangelho a ser escrito. Qual foi o período que ele escreveu esse evangelho? Alguns fatos históricos apontam que a escrita do evangelho de João ocorreu em meados de entre 85 até 95 depois de Cristo, ou seja, bem na velhice ali de João. E um fato interessante é que nós citamos como uma evidência de que Policarpo era alguém que testificava da escrita do evangelho. Policarpo, que foi um mártir cristão do século II, ele conheceu João pessoalmente. Ele não está falando algo que ele ouviu falar. Ele era um contemporâneo, ele conviveu com João. E ele disse a Irineu que João havia escrito o livro durante o tempo em que o apóstolo servia lá na igreja de Éfeso. Então esses fatores, eles sugerem que João, sim, de fato escreveu o livro, e ele escreveu nesse período ali entre 85 e 95 ali depois de Cristo, passado ali um tempo depois que Cristo, né, foi assunto aos céus. Agora vamos falar sobre o propósito. Quando um autor escreve um livro, ele tem uma intencionalidade. Ele tem um propósito. O evangelista João, ele deixa escrito no seu próprio livro o propósito dele estar escrevendo. E isso é muito importante. Ele coloca no texto, ele estabelece no texto o propósito pelo qual ele escreve aquela obra. No capítulo 20, versículo 30 e 31, fala que o propósito de João é levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo. Esse era o propósito dele. Levar o leitor a crer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer encontrar vida em seu nome. O texto diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então esse é o propósito do livro, que a gente poderia agora destrinchar em dois pontos. Primeiro, um propósito evangelístico, converter não crentes. E essa palavra crer, ela vai aparecer no Evangelho de João cerca de 100 vezes, né? Olha como é interessante. A palavra crer aparece no Evangelho cerca de 100 vezes. Também tem um propósito apologético, explicar e defender a verdade, convencer seus leitores da verdadeira identidade de Jesus. E a identidade dele é o Deus homem, o Deus homem encarnado. Então João compôs o seu evangelho para fornecer razões para a fé salvadora de seus leitores e, consequentemente, assegurá-los de que receberiam o dom divino da vida eterna. Então é como se estivesse dizendo assim: olha, podem ter certeza que se vocês receberem a Cristo, vocês terão a vida eterna. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A paz do Senhor, irmãos! Você conhece os milagres descritos no Evangelho de João que confirmam a divindade de Jesus? Hoje nós vamos conhecê-los um pouco mais. João, a testemunha ocular, escolheu 8 dos milagres de Jesus, ou sinais e prodígios, como o próprio autor gosta de chamar, para revelar a natureza humana e divina de Jesus e também apresentar a sua missão vivificante. E esses são os sinais. Primeiro, a transformação de água em vinho nas bodas de Caná. Foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória. E os seus discípulos creram nele. Segundo, a cura do filho de um oficial do rei Herodes que estava à beira da morte. E Jesus o curou à distância. Terceiro, a cura do homem no tanque de Betesda, que estava paralítico há 38 anos. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a sua cama e anda. Quarto, a alimentação de mais de 5.000 pessoas, através da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. E depois deste milagre, todo o povo começou a dizer:
Verdadeiramente, este é o profeta que haveria de vir ao mundo. Quinto, a caminhada de Jesus sobre as águas. Sexto, a restauração da vista de um homem cego. Neste milagre, Jesus cuspiu no chão e misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então lhe disse: vai, lava-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e ficou curado. Sétimo, a ressurreição de Lázaro em Betânia, próximo a Jerusalém, após 4 dias de sepultado. Oitavo, a aparição de Jesus ressurreto aos discípulos. O sinal mais importante do poder e da deidade de Jesus é a ressurreição. João, como testemunha ocular do túmulo vazio, forneceu um relato surpreendente e registrou várias ocasiões em que Jesus se manifestou após a sua ressurreição. Sendo assim, irmãos, ao vermos o livro de João e percebermos o zelo que o Espírito Santo dedicou à escolha de cada um desses milagres para ser registrado, nossa conclusão é: ao ler as histórias e os relatos deste Evangelho, comprometa-se a crer em Jesus e a segui-lo, pois ele, sendo Deus, se fez homem por amor a mim e a você, e manifestou nos tempos passados os seus milagres e manifesta ainda hoje. Como o Evangelho de João apresenta a divindade e a humanidade de Jesus. Apesar de vermos em todo momento de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo aborda a sua natureza humana. Exemplo está em João 8, 39 e 40, que vai dizer assim: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Porém, agora procurais matar-me a mim, um homem que vos tenho falado a verdade que Deus ouvi. Abraão não fez isso. Podemos ver aqui, então, Jesus se referindo como um homem, mostrando assim sua humanidade. Em João 9 e 11 também, quando Jesus cura aquele cego de nascença, depois o cego é questionado: e aí, quem foi que te curou? E ele fala: um homem chamado Jesus. Quer dizer, não foi um anjo, não foi um ser que ele não soubesse explicar quem era, mas ele identificou, não, foi Jesus, o homem. Se o Evangelho de João é o Evangelho que mostra assim, a divindade de Jesus, mas ele também mostra esse lado humano de Jesus. Aí nós vemos mais uma vez a humanidade de Jesus, quando ele é mencionado como homem. O Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, também discute a sua humanidade, por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Agora a gente vai para o segundo tópico da nossa lição: Jesus, o Verbo de Deus. No primeiro capítulo de João, 18 primeiros versículos, são tratados pelos estudiosos como o prólogo do Evangelho. E o que seria prólogo? Uma introdução de um assunto que será desenvolvido ao longo do livro. O que tem de especial nesse prólogo do Evangelho de João que a gente poderia destacar? Nesse primeiro capítulo, João inicia a sua narrativa sobre Jesus, afirmando a natureza divina do Filho de Deus, denominando como o Verbo que veio de Deus e era o próprio Deus. O Verbo estava com Deus, face a face, na mesma essência, na mesma substância. Este é talvez um dos pontos mais claros. Prólogo. Jesus, ele é apresentado ali como sendo igual em essência ao Pai, ainda que distinto, mas ele é apresentado como Verbo, luz, o único meio de se conhecer a Deus. O Espírito Santo inspirou João. Creio e sabe que foi o Espírito Santo que guiou João a registrar essa revelação sobre o seu mestre, sobre aquele relacionamento que ele tinha ali com Jesus, destacando e colocando
colocando a história de Jesus numa perspectiva cósmica, ou seja, a relação de Jesus com o universo vai além do ser humano, do homem, do Jesus ser homem. O logo, a palavra, o verbo que criou todas as coisas, encontra expressão numa pessoa em particular, pessoa de Jesus Cristo, que habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João refere-se a Cristo não apenas como um superior aos anjos ou inferior a Deus, mas de mesma natureza, da mesma essência de Deus, com os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras. Analisando esses primeiros versos de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esses versos de 1 a 2 estabelece a eternidade e a divindade do Logos, do verbo, a palavra, Jesus Cristo vivo. O verso 3 e 4 ainda fala: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esses versos, eles apresentam o papel do Logos como um intermediário da criação. E ainda o verso 5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui trata sobre a luta entre as trevas e a luz. As trevas não prevaleceram. D.A. Carson, teólogo, ele escreveu no seu comentário sobre João o seguinte trecho: o Logos que estava com Deus no princípio entrou na história para que, como Filho de Deus, foi enviado ao mundo, se tornasse o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestada de modo singular e perfeito. Então essa manifestação do verbo é de um modo singular e perfeito, e glória a Deus por essa manifestação. Jesus, ele deve ser adorado como Deus. E a gente lendo o Evangelho de João, esse prólogo, os primeiros versos do primeiro capítulo, a gente vê que ele é realmente um ser divino, ele era o Filho de Deus, a mesma substância que o Pai, da mesma essência que o Pai e o Espírito Santo. Então esse Jesus deve ser, alvo da nossa adoração. Que nós possamos, como crentes salvos pela graça de Deus, diariamente comparecer diante do trono de Deus e adorá-lo, porque ele é Senhor verdadeiramente. Qual a origem da palavra verbo? Qual a natureza fundamental do verbo do prólogo de João, que é Jesus Cristo? Nós vamos dividir isso aqui em duas partes importantes para a gente entender a origem da palavra e a natureza dessa palavra. Diferente de nós, vamos colocar brasileiros ou latino-americanos, que nós temos a nossa língua originada do latim, o verbo ele vem traduzido de uma origem grega, porque era uma língua comum daquela época. Na tradução do grego, o verbo ele é traduzido como logos, que significa em sua essência palavra. O conceito de logos ele traz consigo a expressão de razão quanto à linguagem, quanto à palavra, comunicação. Nós pegamos etimologicamente, nós temos teologia. Teologia é formada por theos, que é Deus, e logia, que é estruturada em cima de logos, que é a palavra. Então nós estamos falando de teologia, que é a palavra, a linguagem, a comunicação sobre Deus, o estudo sobre Deus. Então logos aqui traduz o sentido do verbo da palavra, daquilo que comunica, daquilo que expressa, do que fala. Quanto ao termo, o verbo aplicado a Jesus Cristo, em João no capítulo 1, versículo 1, nós podemos afirmar que, tal como Deus é eterno, também o verbo o é. Em Apocalipse, o apóstolo João ele já descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso, está em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8. Importante essa colocação sobre essa palavra logos, que é uma palavra que é muito falada dentro da filosofia, dentro da língua grega. O logos, então, não significa apenas de razão, simplesmente de razão, de palavra ou de uma ideia, porque isso era o sentido da palavra no grego antigo. Mas logos é uma pessoa. Sim. Esta palavra é uma palavra viva, é uma pessoa com uma consciência da distinção pessoal. Então é quase que o evangelista João está trazendo um novo significado para essa palavra, porque o logos agora não é simplesmente razão, não é simplesmente palavra, não é simplesmente ideia. Logos é uma pessoa. Do princípio era o verbo, era o logos. Do princípio era uma pessoa. Essa tradução do verbo não é somente a palavra, mas é o princípio de expressão dessa razão. Quando nós vamos lá no livro do Gênesis, na criação, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia.
dizia. E aí quando a gente vai discorrer sobre o livro do Gênesis, Deus começa a criação em si, por meio da palavra. Haja luz, haja divisão. O João, ele já traz aquele conceito da palavra verbo. Quando nós vamos estudar na nossa língua, na língua portuguesa, por exemplo, o verbo a gente aprende na escola que é o que distingue ação. Então, João, ele traz aqui o conceito do verbo. E o verbo que se fez carne é o quê? É aquele que fez, aquele que criou, que deu forma, que deu comando. Agora ele se materializou em carne. Agora ele está no meio de nós, ele habita entre nós. Então nós podemos afirmar que o evangelista João, ele apresenta Jesus como o Logos de Deus. É a palavra encarnada que habita entre os homens, portanto, enquanto verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como o próprio Deus. A encarnação do verbo. Para alguns leitores judeus, afirmar que Jesus é a encarnação de Deus seria até uma blasfêmia. Mas para os leitores gregos, dizer que o verbo se fez carne era inconcebível. Não cabia na mentalidade deles. Para João, que trouxe um novo entendimento sobre o verbo, eram as boas novas de Jesus Cristo. Por meio da manifestação do verbo de Deus, a luz do mundo, nós temos a bênção de sermos considerados, ou seja, nós somos absorvidos ali, aceitos agora como filhos de Deus. Olá, irmãos, nós vamos estudar esse trimestre sobre o Evangelho de João. Este é o evangelho mais amado pelos cristãos, pelos motivos e os propósitos mais variados. Muitos estudantes distribuem cópias desse evangelho nas universidades. Vários grupos de homens empresários imprimem o Evangelho de João para distribuir em empresas, em hotéis pelo mundo todo. Grandes dissertações de alto nível já foram feitas sobre este livro. Crianças memorizam capítulos inteiros e fazem canções desse livro. O versículo mais conhecido da Bíblia está em João 3,16. O Evangelho de João tem um material diferente dos outros evangelhos. Os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos, porque eles apresentam uma mesma ótica e enfatizam Jesus debaixo de uma mesma visão. João difere dos outros 3 e escreve de uma forma muito diferente sobre Jesus. Os grandes temas tratados por João diferem em muito dos outros evangelhos. Grande parte do material que está em João não aparece nos outros evangelhos. Os milagres que são relacionados em João não aparecem nos outros evangelhos. Nicodemos só aparece em João. A ressurreição de Lázaro só aparece em João. Em João nós não temos nenhuma expulsão de demônios. O milagre de Caná da Galileia aparece também em João. Então João é um material escrito mais tardio, ele é escrito em torno de 80 a 100 depois de Cristo. João escreve esse evangelho na cidade de Éfeso, já na sua velhice, e ele se tornou um dos documentos mais importantes da igreja. Esse livro foi atestado pela maioria dos pais da igreja, por Papias, por Inácio, por Policarpo, por Justino Marte, por Tertuliano, por Eusébio e vários outros pais da igreja. Se tornou a obra mais importante da igreja. Se não fosse o Evangelho de João, Atanásio, no Concílio de Nicéia, não teria derrotado Ário na sua heresia, dizendo que Cristo não era Deus e que ele havia sido criado. O Evangelho de João sempre esteve no centro das controvérsias doutrinárias, principalmente aquelas que tratam da natureza e da divindade de Jesus. João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo
era Deus, e o Verbo estava com Deus, e por meio dele tudo o que foi feito se fez. João inicia mostrando pra gente que na origem de tudo, lá na eternidade, Jesus era Deus. Jesus era um com o Pai. Ele já inicia o seu evangelho mostrando a Trindade, a pessoa, pelo menos a pessoa do Pai e a pessoa de Jesus Cristo. E ele diz que Jesus Cristo é o Criador do universo. No verso 14 ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja que coisa linda, ele trata da encarnação de Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus que sempre existiu desde a eternidade, houve um momento na história em que Jesus se tornou carne, quando ele é gerado na pessoa humana, no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, sem a participação de José, nasce então Jesus Cristo, homem, mas que também é Deus por causa da sua natureza divina, incriada e que é uma com o Pai. Então o Verbo se tornou carne, porque Deus se tornou homem e habitou entre nós. E João diz que eles viram a sua glória, como a glória do único Filho de Deus, do unigênito de Deus, do amado de Deus, que revelou a sua vontade aos homens. Veja que coisa linda. A forma como João fala de Jesus é a forma mais extraordinária de todos os evangelhos. O maior registro das palavras de Jesus em seu discurso, em suas pregações, em seus debates com os fariseus, estão em João. O sermão que Jesus Cristo pregou, que é o maior sermão pregado da Bíblia, foi pregado para Nicodemos em João 3. Esse evangelho se tornou o evangelho mais amado da igreja por causa da sua possibilidade evangelística. E é isso mesmo, esse evangelho foi escrito para ser um folheto evangelístico. Ele foi escrito destinado àqueles que não conheciam a Jesus Cristo. Por isso ele diz, para que creia na verdade do evangelho. João foi escrito para que as pessoas pudessem lê-lo e entender que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias esperado por Deus, de que ele é o Salvador do mundo. O seu evangelho trata desta questão em João 4, em um assunto que só João relata da samaritana, onde ela fala que ele é o Salvador do mundo. Veja como João é um evangelho importante para nós e nós amamos esse evangelho porque nele Jesus é revelado de forma muito maravilhosa e de forma plena. João destaca a natureza divina de Jesus, diferente dos outros evangelhos. Mateus enfatiza Jesus como rei, Marcos enfatiza Jesus como servo, como aquele que faz as obras de Deus. Lucas enfatiza Jesus como o Filho do homem. João enfatiza Jesus como o Filho de Deus, o Deus encarnado. João enfatiza a grandeza de Jesus, a humanidade de Jesus e também a sua divindade. Mostra o seu amor para com os homens, mostra como Jesus era capaz de argumentar as verdades sobre ele de forma tão clara e bíblica, mostra como Jesus operou sinais poderosos e extraordinários como evidência de que ele era o Filho de Deus. Esse evangelho foca na pessoa de Jesus, mostrando o amor que ele tinha, a apreciação e a admiração que ele tinha pelo nosso Senhor. Deus seja louvado pela vida de João, que escreveu um evangelho maravilhoso para nós. É uma riqueza que eu e você devemos nos deliciar durante esse trimestre. Deus abençoe você e seja enriquecido por essas bênçãos. Então nós já estamos no terceiro tópico, a encarnação do Verbo. E agora nós temos algumas questões, algumas perguntas dos nossos irmãos aqui da igreja. Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Tiago e eu tenho uma pergunta para o pastor Gideão. Quais os temas principais do Evangelho de João? A mensagem geral do Evangelho de João encontra-se no capítulo 20, verso 31. Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus. E o livro, ele centra-se, obviamente, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E João vai trazer 3 palavras que vão ser predominantes no livro, que é a palavra sinais, a palavra crer e a palavra vida. Então podemos também sublinhar o tema da salvação em Cristo, que é primeiramente apresentado no prólogo e repetido ao longo do Evangelho de várias maneiras. O que na verdade João está passando para os seus leitores é que em Cristo há salvação real e verdadeira, porque ele é o Filho de Deus. E ele, com esse objetivo, com esse propósito, ele vai trazer diversos temas. João também lhe apresenta certos subtemas contrastantes que reforçam o tema principal. Ele vai falar sobre vida e morte, ele vai falar sobre luz e trevas, ele vai falar sobre amor e ódio. Então ele vai mostrar, através desses contrastes, como que isso pode nos fazer levar ao tema principal, que é o da salvação. Outros temas também que vão aparecer no Evangelho de João, muito importante, é a obra do Espírito Santo no crente. No capítulo 14, capítulo 16, ele fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele fala da vinda do Espírito Santo como consolador, como paracletos. Esse é um tema importante também no Evangelho de João. Os milagres que são selecionados nesse livro, que são 8 milagres, e João fala sinais, usa o termo sinais. E ele vai dizer que esses sinais foram escritos para demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. E depois, no final do seu Evangelho, ele vai mostrar o sofrimento, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mostrando que ele é verdadeiramente o Filho de Deus e ele pode trazer salvação a todo aquele que crê. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o diácono Alain e eu tenho uma pergunta para o diácono Joelson. É possível explicar a criação a partir do capítulo 1 de João? É possível. Vale ressaltar aqui, quando João escreveu o seu Evangelho, naquela época surgia uma heresia, estava atacando a igreja, que era a heresia dos gnósticos. O gnosticismo surgia no início daquele século. Ela não acreditava nem na criação, nem na encarnação de Cristo e nem na ressurreição. Então, houve-se aí a necessidade de João, guiado pelo Espírito Santo de Deus, escrever sobre essa criação. E ele faz uma referência direta a Gênesis no capítulo 1, logo no seu verso 1 do prólogo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quase que explicativo esse verso. Alguns teólogos falam que o Evangelho de João é simples, mas ele é de uma profundidade muito grande, talvez um dos mais profundos que nós temos nos Evangelhos. No verso 2 ele fala, ele estava no princípio com Deus. Quem era ele? Jesus Cristo, o Verbo vivo que se fez carne e desceu entre nós. No verso 3 ele ainda vai dizer, todas as coisas, todas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo era o Verbo vivo, a palavra o qual criou todas as coisas através de Jesus, por meio do nosso Deus. Este versículo destaca a centralidade da palavra, o Logos, o Verbo, na criação. Jesus Cristo ele desempenha um papel essencial em trazer à existência tudo que existe. Então Jesus ali ele não age apenas como um espectador, alguém que só observa a criação. Ele age ativamente, ele é o Verbo vivo, a palavra viva que criou todas as coisas, tudo aquilo que é palpável e até mesmo que nós não vemos no nosso dia a dia, que está além no universo, aquilo que nossos olhos ainda não conseguem ver, mas que foi criado na criação. Sob uma perspectiva bíblica, nada existe à parte de sua autoridade criativa. A verdade da existência de um Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo, oferece uma explicação coerente para a existência e o propósito do universo. As explicações científicas modernas, no melhor dos casos, admiram a imensidão do universo, mas não conseguem explicar plenamente por que ele existe ou como mantém a sua ordem extraordinária. Então, para nós, até para a humanidade, até mesmo para aqueles que não creem, que tentam se perder em heresias, em filosofias vãs, o criacionismo bíblico ele tem a melhor explicação para isso. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Hudson e vai uma pergunta para o presbítero Robson. Como a encarnação de Jesus impacta a nossa fé e a nossa relação com Deus? A encarnação de Jesus tem um impacto profundo em nossa fé e em nossa relação com Deus.
pois ela revela de maneira única e acessível o caráter divino e a vontade de Deus para a humanidade. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, ele não só demonstrou o amor de Deus de uma maneira tangível, mas também estabeleceu um caminho direto para a reconciliação com o Pai. Ele vai dizer em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim, a encarnação fortalece nossa fé, tornando Deus mais acessível e nos proporcionando uma base sólida para esperança, confiança e transformação espiritual. Bendito aquele que conhece esse caminho, que é Jesus. Irmãos, agora chegamos a um momento também muito especial. É um momento de gratidão a Deus, onde nós vamos ofertar. E você pode ofertar por transferência bancária, por PicPay, de diversas formas. Também nós temos aqui na igreja uma campanha chamada de Campanha dos 1000 Valentes. Gostaria de convidar você para participar dessa campanha e nos ajudar a adquirir esse espaço onde nós estamos. Nós temos certeza que esse espaço será nosso com a sua ajuda. Então nos ajude a adquirir esse local. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, não há ninguém como tu, Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Bem, irmãos, chegamos agora aqui no momento do nosso quiz. E vamos direto agora para a primeira pergunta para testar o conhecimento sobre a nossa aula. Por que João é conhecido como o apóstolo do amor? Alternativa A, porque ele pregava sobre o amor incondicional de Deus. Alternativa B, pelas suas características de carisma e lealdade e sua comunhão com Jesus. A alternativa C, porque foi o único discípulo que nunca abandonou Jesus. Ou a alternativa D, porque escreveu o evangelho mais longo do Novo Testamento. Tempo na tela. Bem, se a sua resposta foi a letra B, você acertou. Ele era conhecido porque as suas características de carisma e lealdade e a sua comunhão com Jesus eram evidentes. Agora vamos à próxima pergunta.
Qual destes sinais não faz parte dos 8 milagres destacados do Evangelho de João? Alternativa A, a transformação da água em vinho. Alternativa B, a multiplicação dos pães e peixes. Alternativa C, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ou alternativa D, a cura do homem paralítico no tanque de Betesda. Tempo na tela. Bem, se você respondeu a letra C, você acertou, porque não faz parte a ressurreição do filho da viúva de Naim. Vamos à questão número 3. Qual é o propósito principal do Evangelho de João? Letra A, relatar a genealogia de Jesus Cristo. Letra B, levar os leitores a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e terem vida em seu nome. Letra C, explicar a relação entre Jesus e os fariseus. E a letra D, apresentar a história de João Batista. Tempo na tela. E vamos à resposta. E se você escolheu a letra B, você acertou. Levar os leitores a crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e terem vida em seu nome. E chegamos agora à quarta e última pergunta. O que significa a expressão "o verbo se fez carne" em João capítulo 1, versículo 14? A alternativa A diz que Jesus era um homem comum, escolhido por Deus. A alternativa B, que Deus enviou um anjo para falar aos homens. A alternativa C, que Jesus era apenas um mestre da lei. E a alternativa D, que Jesus, a palavra de Deus, se tornou em homem. Tempo na tela. Bem, irmãos, vamos à resposta. E se você optou pela letra A, você errou. A resposta é a letra D, que Jesus, a palavra de Deus, se tornou em homem. Muito obrigado e voltamos para a conclusão da aula. Chegando aqui ao final, concluindo a nossa aula, nós podemos entender que é um evangelho muito profundo, é um evangelho que traz ali um entendimento diferente dos anteriores, não sendo nem melhor nem pior, mas um conceito mais de mostrar a deidade de Jesus, mostrar o Jesus assim como o próprio Deus. Nós tivemos a oportunidade aqui de iniciar o estudo do Evangelho de João e aqui mostra a sua relevância, seu objetivo na vida da igreja. Nós observamos que a relação sensível de Deus e a sua intervenção na história, como elas são mostradas aqui no Evangelho de João, uma obra única no Novo Testamento. João, nós entendemos aqui no Evangelho que a encarnação do Verbo, a encarnação de Deus enquanto Jesus ali, trouxe luz plena àqueles que crescem, àqueles que tivessem fé. Assim, através da fé em Jesus, nós somos denominados por graça, por bondade, por aceitação, filhos de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar então, agradecer ao Senhor por este momento maravilhoso, essa aula abençoada que Ele nos concedeu. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por este momento de aprendermos um pouco mais sobre a Sua Palavra, este Evangelho tão maravilhoso que é essencial para a fé cristã, que nos auxilia a compreendermos, ó Pai querido, a Tua divindade, a Tua descida na terra, Senhor, como Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Obrigado, Pai, que essa palavra possa produzir um efeito tremendo em nossas vidas, na vida de todos aqueles que acompanharam essa escola bíblica, Pai. Te agradecemos, te glorificamos no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus Tchau, abençoe. Deus abençoe. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Fiquem em paz. Tchau.